Quem é vivo sempre aparece. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal DifferDev. Fazia tempo que vocês não me viam, mas vou voltar. Vamos voltar com bastante conteúdo, sempre que dá. Agora tô sobrando tempo. Quando sobra tempo a gente grava, a gente tem tempo para pensar e fazer conteúdo bom. Por isso, gostou do vídeo? Já deixa o like. Comenta aí, gostou, não gostou. Deixa sempre o seu comentário, que é muito legal. Engaja, faz esse vídeo chegar em outras pessoas, se você gostou ou não. Deixa seu feedback, é sempre importante. Seu feedback é muito bem-vindo aqui. Bom, por que eu comecei a gravar esse vídeo? Antes de mais nada, você vai perceber que agora eu vou começar a usar o PHP Storm como o meu principal editor. Isso se dá porque a minha empresa DifferDev está com uma parceria com o pessoal da JetBrains. Então, usando o meu cupom DifferDev, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o comando. Se você é novo, nunca usou o PHP Storm ou qualquer ferramenta da JetBrains, você pode usar o meu cupom e ganhar 25% de desconto na mensalidade. Olha só que interessante. E todo ano eu vou divulgar cupons para vocês ganharem desconto, ok? É isso aí. Vamos que vamos então. O que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar de... Olha só, juntei PHP 8.4 com um pattern. Vamos olhar aqui a tela, olha aí. O que eu vou trazer para você? Eu vou trazer Lazy Load Pattern. Ele é um pattern que vem lá do livro Patterns of Enterprise Application Architecture. Tá? Ele é um padrão de projeto, focado mais ali para quem vai lidar com a questão de Lazy Load. Vocês devem conhecer o conceito Lazy Load e Eager Load, né? Então, vamos entender a problemática aqui, a qual esse pattern se propõe a resolver. Bom, mais ou menos quem usa o ORM tem que resolver isso via configuração. Então, se você tem uma comunicação, a ideia se dá quando você faz fetch em banco de dados, ou seja, você busca vários dados e seu domínio, seu objeto, sua entidade, ela tem relação a outros e você quer fazer aquela captura de detalhes, a gente vai ver isso aqui. Você começa a ter dificuldade entre não trazer dado e às vezes o ORM vai trazer automaticamente para você. Então vamos olhar aqui a tela aqui. Olha só, a gente tem então o user de um sistema, é um usuário, e a gente tem o banco de dados, né? Então é onde vai chegar a minha comunicação. O ponto é, imagine que o nosso sistema aqui é um sistema de lance de leilão. Então a gente tem bids. Bids em inglês são lances, tá? Então eu quero capturar os lances do usuário. Então através do usuário eu quero dar um get bids. Só que quando eu vim aqui, esse pattern aplicado, o que ele faz? Ele não vai carregar os lances para esse usuário. Por quê? Porque eu estou carregando o usuário. Quando ele precisar, aí sim ele vai lá no banco e retorna para a gente o valor dos bids. Então a ideia é que se eu fizer uma relação entre objetos e esses objetos têm que nascer com os seus dados e eu não quero que nasça um usuário já nasça com suas apostas, porque eu não vou consultar as apostas, eu quero consultar posteriormente, não agora, é aí onde a gente evita esse conceito usando o Lazy Loading. O Eager Loading é o oposto, é quando você instancia um objeto de um ORM ou um Active Record e ele já vem com a sua lista de vários elementos dentro e tudo já meio que carregado via banco de dados. Isso pode gerar muito peso, é o que a gente vai ver agora na prática. Bora abrir aqui o PHP Storm. Olha só, já tem um código pronto aqui, mas é mais para você entender que o que eu estou fazendo aqui. Olha só, estou criando um User Repository, que é um usuário de repositório. Ele tem ali um Base Repository, que é uma classe base para ele se guiar, recebendo ali um PDO que vai se comunicar com o banco de dados. Estou fazendo tudo comunicação crua, porque esse pattern brilha muito para comunicação com banco ou com qualquer detalhamento externo de persistência, tá? Para ajudar a evitar essa questão de carregar classes de forma excessiva, carregar objetos, né, e carregar registros de forma excessiva. Então, qual que é só para vocês entenderem, que eu vou abrir aqui, ó. Nós temos então o model que ele representa um usuário no meu sistema, ok? E nós vamos ter também, ele vai receber ali, ó, os bids, ele recebe externamente quem são os bids, e nós temos os bids, que são as apostas, tá? Você vai perceber então que é o seguinte, ó, como funciona. Os bids, quando eles são construídos, eles já vão, através de um repositório, capturar
quem é o usuário e pegar apostas desse usuário. Então os bits, quando são instanciados, eles já carregam esses usuários. Estou criando uma problemática aqui, tá, galera? E o usuário, o user, quando ele chama os bits, na verdade ele recebe os bits. Em algum momento aqui ele vai disponibilizar, e eu já estou usando aqui o Asymmetric, Asymmetric Visibility, né? Onde eu estou dizendo que em private eu não posso definir, né? Ou, na verdade o set ele é privado, eu não posso definir um valor para ID, olha só que interessante, né? E os bits são criados, são protegidos, só pode ser via set bits, que é o meu setter, tá? Poderia estar agora a colocar um set aqui, fazer na mão, né? Poderia já puxar aqui e fazer já um set aqui. Mas, por enquanto, nós estamos somente vendo a nova funcionalidade, ok? Então, o que o repository faz? Vamos entrar nele ali, vamos entender o que ele faz. Ó. Olha o que ele faz aqui. Ó. Ele vai primeiro carregar quem é o usuário, pedido pelo ID, certo? Find by ID. Carregou via repository esse usuário. Só que ele vai fazer o mapeamento internamente. Obviamente os frameworks, pessoal, ORM, geralmente um Doctrine da vida no PHP, ele vai fazer esse mapeamento automaticamente. Ele vai ter configuração para dizer se é lazy, se é eager e por aí vai. Então aqui nós estamos fazendo uma implementação manual. Vamos usar um recurso do PHP. Beleza. Olha só, então o que ele faz? Só entenda aqui, ele instancia o objeto user, que é o principal, tá? Passa os detalhes carregado via banco para esse user. Só que eu preciso relacionar os bids, as apostas, a esse usuário, via setBids. Então, eu chamei o newBids, uma construção do bids, e lá implicitamente eu passo qual que é o ID do meu usuário e o repository para ele fazer uma busca de bids baseado no usuário. Okay? A minha busca ela não está explícita aqui no user repository. Eu deixei a cargo da classe bids, tá? Que é a minha entidade aqui no caso. Ok? Então, o que acontece aqui, ó? Tá tudo beleza? Tá tudo beleza. Só que qual que é a problemática? O que eu fiz aqui de propósito só para gerar um alto consumo de memória? Eu carreguei 10 mil usuários com as suas apostas. Obviamente, vocês vão ver aqui o database, ele está no SQLite, vocês vão ver que ele vai repetir 3 usuários. É só para gerar uma massa de dados. Tá? Eu tenho um programinha aqui que eu tenho, enfim, uma ferramenta terceira. Vou disponibilizar esse código para vocês também, tá? Tem uma ferramenta terceira aqui que eu estou disponibilizando para poder exibir de uma forma mais bonita ali a saída da minha execução, tá? Em questão de o pico de memória usada na aplicação. Vou rodar esse cara, vamos ver o que acontece. Ah, outro detalhe aqui, eu estou usando uma função dump para pegar um usuário e vocês verem o que tem dentro do objeto usuário, ok? Vamos rodar aqui, ó, 3, 2, 1, rodei. Olha só. Tinha aqui esquecido só de comentar aqui os 7 bits, tá? Mas vamos olhar agora de novo, olha só. Vou abrir aqui, ó. Terminal, vou rodar. Olha só como que tá esse usuário, então. Ele é um usuário user, certo? O meu model user, domain model. Legal, tem o ID dele ali, ele também é uma entidade, ele tem uma identificação, ok? Beleza, ó. Nome, e-mail e telefone e os bids. Observe que os bids vai gerar para mim um array de 5 campos. Então, o que eu fiz aqui? Quando eu faço esse loop aqui, ó, ele carregou 10 mil usuários com todos os registros toda vez e bateu 10 mil vezes no banco, tá, galera? Então, isso é uma outra coisa que é muito ruim. Isso pesa muito para a aplicação, porque, por exemplo, se eu não quero usar os 10 mil usuários, e se eu fiz uma query que me retorna 300 usuários, mas eu não quero olhar para as bids, para as apostas desses 300 usuários, eu quero olhar para outros campos, ou campos da busca da tabela principal, não da subtabela, né, da relação. Tá? Então, olha só, o que o PHP trouxe agora, eu queria mostrar para você. Olha só, o PHP trouxe o conceito de Lazy Objects, PHP 8.4, tá? Os Lazy Objects, há a possibilidade da gente conseguir, então, criar através ou de um Lazy Ghost ou de um Lazy Proxy, ok? A criação de um objeto, tá? Esse objeto, na verdade, até substituir o objeto original. Então, o que a gente consegue fazer? Fazer com que o construtor não ative nada, não vá no banco de dados logo de cara, usando o Lazy Proxy. Tem só um detalhe aqui. Quando a gente fala de Lazy
load pattern, se você pegar o livro Patterns of Enterprise Application Architecture, você vai entender que lá no livro, na verdade, ele vai falar de 4 modelos de lazy loadings, tá? Que são mais antigos. Antigamente, então, o pessoal usava várias técnicas. Tá? No próprio livro Design Patterns também tem sobre os proxies, modelos de proxies distintos. O pessoal do PHP focou em 2 que são os mais úteis, que são mais usados no mercado, que é o Lazy Proxy e o Ghost Proxy, foi o que eu já meio que mencionei para vocês. Qual que é a diferença, então? O Lazy Proxy, ele vai criar um proxy, então de fato não é a classe original. Ele vai criar uma classe ao redor, tá? Que dispara o construtor quando algum parâmetro é chamado. Na verdade, em ambos os casos, é disparado esse construtor, é disparado esse objeto novo, tá? Para ser usado. E o conceito do Ghost Proxy é que você tem um objeto original, você vai receber um objeto original, porém ele pode ser desfragmentado. Existe o conceito de ghosting, que é o Ghost Object, que é um objeto fantasma, é um objeto que ele não contém de fato tudo que ele deveria ter, e ele vai sendo recebido por demanda. Então é um pouco mais complexo, a gente não vai ver agora sobre o Ghost Proxy, mas através do Ghost Proxy a gente conseguiria também trabalhar outros parâmetros dentro de classe que às vezes tenha vários parâmetros que a gente quer fazer elas se transformarem em métodos lazy loading, e aí dá pra gente conseguir trabalhar os atributos individuais e fazer lazy loading por atributos, ok? A gente vai focar mais no Lazy Proxy porque ele vai resolver nosso problema agora de maneira muito rápida. Como que funciona o conceito? Olha só, vamos olhar nosso User Repository. É aqui, ó, tá? Vocês olhando o código com mais calma, vocês vão entender que é aqui dentro do BIDS, onde o repository getAll, que aciona, que captura todas as apostas, vai pingar num recurso como o banco de dados. Isso vai gerar o autoconsumo, ou seja, que vai entrar, logo que eu instanciar os BIDs, passando qual que é o ID, o user ID, ele vai gerar para mim, vai capturar esses usuários, e eu não quero isso, ok? Então qual que é a sacada? Na hora de eu passar esse objeto aqui, ó, eu vou transformar ele, na verdade, em um Lazy Proxy. Então eu não vou mais receber ele assim, ó, desse jeito aqui. O que eu vou fazer? Primeiro, a gente precisa de um Reflection, tá? Da classe Reflection, para conseguir fazer o... E aí eu vou fazer um New Reflection Class. Opa, Reflection Class. E vou passar aqui, ó, a classe da qual eu vou fazer o Lazy Object, que é a nossa BIDS Class. Ó, BIDS Class. Então eu criei um Reflection da BIDS Class. Escrevi Reflection certo, né? Reflection. A partir daí, ao invés de, eu ainda não tenho uma instância, tá? Eu tô com um Reflection, né? O Reflection é uma classe que você não conhece, é uma classe que ela faz ali uma série de tratativas sobre uma classe específica. Então, ele meio que mapeia a classe BIDS, e aí eu posso pegar quais são as propriedades que existem, quais os métodos existentes, a annotations que tem na classe. Então dá para fazer uma série de coisas com Reflection. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar o nosso BID, que vai servir, nosso BIDS, né? Que vai servir de proxy, tá? Então eu vou chamar aqui de BIDS proxy. Lembrando que ele não vai representar o objeto original, mas ele vai ter o mesmo comportamento que o original. Vou chamar Reflection e vou usar o novo método New Lazy Proxy. Como é que funciona o New Lazy Proxy? Eu coloco uma função anônima aqui, ó, e explico como que eu vou instanciar esse objeto. Como que ele é feito a criação desse objeto? Posso, claro, criar uma função tradicional com um corpo e colocar uma série de implementações e no final dar um return do novo objeto. Mas o novo objeto nosso de interesse é o newBIDS. Tá? Só que o newBIDS recebe o user ID no primeiro parâmetro, recebe no segundo parâmetro o repository. Eu tenho ele aqui via this repository. Pronto. Tá? Não precisa de ponto e vírgula. Então eu usei via função anônima. Vocês podem colocar uma função via a função closer, né? Ou função where function, mas vocês podem usar a função tradicional. Então ele vai entregar para cá o BIDS proxy, que não vai ter ido no banco de dados ainda. Só vai no banco de dados se eu tentar acessar a propriedade do BIDS, que chama BIDS lá dentro, tá? Que é a que guarda todos os caras. A única coisa que eu tenho que fazer aqui que eu esqueci, ó, é tirar essa parte aqui. Eu vou tirar, ó.
Vou deixar comentado aqui, na verdade, ó. Tá? Então quem recebe agora o BIDS, que é o user, vai receber o BIDS proxy. Ok? Olha aí que interessante. Tá? O único detalhe aqui é que ele está me reclamando porque o retorno padrão do New Lazy Proxy é um objeto. Ele não sabe que se trata... Vai ser um objeto do tipo BIDS. Para ele não ficar reclamando com a gente. Olha lá, parou de reclamar. Tá? Mesmo assim no PHP ia passar, realmente é um alerta de anotação. Agora vamos rodar o teste e vamos ver o seguinte. Eu não sei se vocês notaram, mas aqui embaixo eu trago o consumo de memória que todos esses 10 mil usuários trouxe. 32 MB de consumo de memória. Se eu rodar novamente nosso código agora, nós temos... Primeiro que ele rodou mais rápido, não sei se vocês perceberam, mas ele rodou muito mais rápido, porque ele não fez select para os 10 mil usuários, ou seja, ele faz 10 mil selects, mas ele não faz 10 mil selects mais 10 mil selects, né? Porque cada um ele fazia um select para depois fazer mais um select, que é o dos bids. Então aqui a gente caiu pela metade o acesso a banco, que é muito rápido, tá, pessoal? Porque eu tô num SQLite. SQLite é super rápido, porque, né, é banco baseado em arquivo, é muito mais simples. Mas olha só o que acontece no BIDS. Ele se torna meio que lacrado. Ele não foi ainda carregado via banco. E se eu quiser carregar alguma informação? Por exemplo, vamos voltar lá no index. Eu tenho aqui agora o meu users. Imagina que eu quero capturar os BIDS desse user 0, que é a lista de usuários de 10 mil. Eu tô pegando o primeiro. Ó, tô pegando o primeiro, users. Vai ficar meio feio isso aqui, mas eu vou poder, ó lá, dar um get BIDS. Ok? E aí eu vou tirar o dump anterior aqui, ó. Vou colocar o dump depois do BIDS para vocês verem. Ele vai pegar somente, obviamente, ele vai pegar somente o BIDS que carregou agora aqui do banco. Então ele só pegou do primeiro. Então só houve uma busca no banco do primeiro. Olha, ele continua ainda vazio porque eu preciso acessar o atributo. Olha só que interessante. Aqui, ó, ele acessou a instância, tá? Então se eu vim aqui chamar agora BIDS, que é a propriedade que carrega, só para você entender, lá dentro de BIDS nós temos um atributo chamado BIDS. E esse atributo foi o que recebeu os BIDS, ok? Esse objeto acabou sendo aqui não foi um objeto collection, tá, galera? Então por isso que está acessando direto o atributo ali. Ó, olhando aqui de novo, vamos lá. Agora vai, hein? Aí está a lista de bits daquele usuário 0, que foi o primeiro usuário que eu capturei. Tá, ó. Ele é um usuário de código ID 2. Desculpa, de código ID 1, que é o primeiro usuário. Trouxe os bits, continuando ali. O consumo de memória é muito menor. Então, o que a gente ganha? Performance, de ficar indo buscando toda hora, o tal do N+1 que a gente evita. E a gente tem também a vantagem de só buscar o que precisou no momento que precisou. Se não precisasse, não ia ter esse combo de bids. Se eu não vou usar o bids, eu vou usar só para consultar alguns detalhes do usuário. Para que eu vou carregar do banco de dados o que eu não vou usar, ok? Fiquem tranquilos, isso vai ser muito mais usado para os frameworks, isso vai dar mais poder de processamento e de performance. Por quê? Porque antigamente o que os frameworks faziam? Eles criam proxies, classes que vão fazer até automaticamente a abstração em cima de uma classe sua que você quer transformar ela ali em um proxy. Tá? Era feito tudo via mecanismo de reflection mais complexo. Com o Lazy Object, tanto o Lazy que a gente viu aqui, que é o Lazy Proxy, quanto o Lazy Ghost, que ainda dá um outro poder ali de tratativa de Ghost. A gente tem essas duas possibilidades, tanto a Lazy Proxy quanto a Lazy Ghost. Na maior prática ali, o que vocês vão ver é que a Lazy Ghost vai ser o objeto original mesmo, mas como um Ghost, como uma capa. Ele não vai ter ainda executado também o construtor, então ele vai servir para você transitar ele para vários lugares, mas ele é idêntico ao que ele se baseou, ou a classe que ele foi criado ali. Tá? No caso aqui do Lazy Proxy, ele vai ser um proxy mesmo, um objeto que não é do tipo BIDS, no nosso caso aqui, tá? Ele simula um BIDS ali, mas ele não é objeto BIDS desse aqui que a gente retornou. Então, na verdade, é quase como se ele fosse um factory, ok? Então, por essa aula é só, espero que você tenha gostado. E tem um recado para você, eu tenho uma mentoria que eu abri. Se você quiser saber mais, quiser aprender essas coisas sobre design patterns, arquitetura de software, boas práticas, Docker no PHP,
boas práticas de orientação a objeto, PSRs. Eu tenho uma mentoria que eu abri agora, se você está interessado e isso for uma coisa legal para você. Eu vou deixar o link aqui também na descrição e se quiser estar lá como aluno meu, te vejo do outro lado. Um grande abraço e até os próximos vídeos. Até mais, galera.